Há uma força silenciosa operando em cada ser humano. Uma energia que molda impérios, ergue montanhas e desperta o impossível. Ela não vem de fora, não está em livros, gurus ou fórmulas. Ela vive dentro de você, mas como um diamante bruto precisa ser lapidada. Napoleon Hill chamou isso de o poder do pensamento direcionado, a capacidade do homem de transformar simples ideias em ouro, em progresso, em destino. E é sobre isso que poucos realmente compreendem. O princípio mais importante de pense e enriqueça não é o dinheiro, é o domínio da mente. Tudo começa com uma faísca, uma imagem mental, um desejo que nasce no silêncio da alma e grita dentro do peito. Foi assim com Edison, quando todos o chamavam de louco por tentar capturar a luz. Foi assim com Ford, quando os engenheiros o ridicularizavam por querer um motor de 8 cilindros em uma só peça. Foi assim com Disney, que foi demitido por falta de imaginação. Todos eles ouviram o mesmo coro de vozes dizendo: "Não vai dar certo." E todos responderam da mesma forma, com silêncio, com trabalho, com fé inabalável. Há um momento na vida de todo homem e mulher em que ele precisa decidir. Ou você acredita no que o mundo diz que é possível, ou acredita no que você sente que nasceu para fazer. Essa decisão é o divisor de águas entre a mediocridade e a grandeza. Napoleon Hill entendeu que a mente humana é a oficina de Deus. É ali que o invisível se torna real, que o sonho toma forma. O mundo externo é apenas o reflexo do que você cultiva em pensamento. E é aqui que mora o segredo que poucos têm coragem de encarar. Você é completamente responsável pelo que atrai, pelo que cria, pelo que se torna. Essa é a verdade que separa os fortes dos fracos, porque assumir responsabilidade total é abandonar as desculpas. É enterrar o vitimismo, é olhar no espelho e dizer: "Sou eu quem cria o meu destino." Hill dizia que tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma diferença brutal entre conceber e acreditar. Conceber é sonhar, acreditar é agir. É sentir com convicção absoluta que mesmo quando o mundo diz não, você já disse sim a si mesmo. Essa crença não é cega, é construída. Ela nasce de repetição, de disciplina mental, de uma confiança forjada pelo esforço diário. Imagine por um instante. Cada pensamento é uma semente. A mente é o solo. Se você planta medo, colhe limitação. Se planta coragem, colhe oportunidades. Se planta dúvida, colhe paralisia. Se planta fé, colhe milagres. A vida é um campo fértil. E quem entende esse princípio domina o próprio destino. Mas a maioria vive no piloto automático, reagindo ao mundo em vez de criá-lo. Anda pelas ruas como uma folha ao vento, sem propósito, sem direção, sem clareza. Hill via isso como o inimigo mortal da realização, a indecisão. O homem indeciso é escravo das circunstâncias. O homem decidido é o mestre delas. Decisão é o primeiro passo da riqueza. Não apenas riqueza financeira, mas riqueza de propósito, de consciência, de impacto. Foi isso que separou Andrew Carnegie dos outros industriais de sua época. Ele não tinha medo de decidir. E mais do que isso, ele não tinha medo de errar, porque entendeu que cada erro é apenas uma nova tentativa embrulhada em disfarce. O princípio mais importante de pense e enriqueça não é o dinheiro, nem mesmo o sucesso. É o poder de direcionar a mente com uma clareza tão intensa que o universo não tem escolha senão responder. Mas isso exige coragem. Coragem para pensar por si mesmo. Coragem para manter uma visão quando todos rirem dela. Coragem para continuar, mesmo quando não há sinal algum de progresso. A mente humana é como um transmissor e um receptor de vibrações. Cada pensamento uma frequência. Cada emoção um sinal enviado ao infinito. E o universo responde em ressonância. Se você vibra a escassez, recebe mais dela. Se vibra a abundância, o mesmo acontece. Essa não é uma ideia mística. É uma lei mental, uma ciência espiritual. Hill estudou isso observando mais de 500 milionários. Todos tinham uma característica em comum: um propósito definido. Um propósito é mais do que um objetivo. É uma missão que justifica sua existência. É aquilo pelo qual você estaria disposto a suportar o desconforto, o fracasso e a crítica. O propósito é a âncora da alma em tempos de tempestade. Quando tudo parece incerto, é o propósito que mantém o navio firme. Você pode não saber ainda qual é o seu, mas há uma forma de encontrá-lo. Pergunte-se o que você faria se ninguém o julgasse, se o dinheiro não fosse um obstáculo,
se o medo não existisse? O que te faria levantar todos os dias com fogo nos olhos? Essa resposta está aí, adormecida, esperando ser ouvida. Mas o propósito sem disciplina é apenas poesia, e o mundo não recompensa poetas que não agem. O universo respeita quem transforma a intenção em movimento. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada. 1000 vezes? E quando o repórter perguntou como ele se sentia por ter falhado tanto, ele respondeu: "Eu não falhei. Apenas encontrei 1000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade que transforma fracasso em combustível. Porque não existe fracasso real. Só existe desistência. A cada tentativa, a mente se fortalece, a fé se aprofunda, a visão se refina. E é justamente quando tudo parece perdido que o sucesso está prestes a emergir. Hill chamava isso de a resistência final antes da vitória. É o teste, o momento em que a vida pergunta: "Você realmente quer isso?" E a maioria recua. Mas os poucos que persistem, esses entram para a história. O princípio mais importante de pense e enriqueça é este: tudo começa na mente e termina na ação. Pensar sem agir é sonhar acordado. Agir sem pensar é desperdiçar energia. Mas quando pensamento e ação se alinham, quando crença e propósito caminham juntos, o impossível se curva. O segredo é este: não existe um dia certo para começar. O momento é agora. Porque o universo responde à decisão, não à hesitação. Toda vez que você decide com convicção, forças invisíveis se movem a seu favor. É como se o destino estivesse esperando apenas um sinal de coragem para abrir o caminho. E se você quer saber por que a maioria nunca enriquece, em qualquer sentido, é porque nunca decide de verdade. Eles desejam, mas não se comprometem. Querem, mas não acreditam. Dizem, vou tentar, quando deveriam dizer, eu farei. O verbo muda tudo. A energia muda tudo. Hill escreveu: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas o desejo deve ser ardente. Ele deve queimar mais forte que o medo, mais alto que a dúvida. Esse fogo interno é o que move o mundo. Sem ele, nenhuma técnica, nenhum plano, nenhuma estratégia funcionará. Porque o desejo é o combustível do espírito. E aqui está o ponto que poucos entendem. O universo não recompensa o desejo comum. Ele responde ao desejo obsessivo, determinado, aquele que não aceita um não como resposta. Edison não queria apenas criar luz. Ele queria provar que o impossível podia ser domesticado. Carnegie não queria apenas riqueza. Ele queria provar que o homem comum podia construir impérios. Disney não queria apenas entreter. Ele queria criar mundos onde a imaginação fosse lei. E você? O que quer? Não o que acha que pode ter, mas o que realmente quer com cada fibra do seu ser. O primeiro passo da riqueza é clareza. Clareza de propósito, clareza de intenção, clareza de destino. Porque a mente confusa não cria nada. Feche os olhos por um momento e imagine sua vida ideal. Veja-a com detalhes, sinta-a, toque-a com o pensamento. Cada célula do seu corpo deve acreditar que ela já existe, que você já está lá. Essa é a diferença entre desejar e atrair. O desejo pede, a crença exige. E enquanto você ouve essas palavras, lembre-se, não há barreira externa maior do que as internas. O medo, a dúvida, a procrastinação, todos são ladrões de destino. O medo paralisa, a dúvida enfraquece, a procrastinação mata lentamente o que você nasceu para viver. Mas tudo muda quando você decide tomar posse da mente. Hill chamava isso de o maior de todos os poderes humanos. Porque quem controla a mente controla a realidade. Quando você entende que o mundo externo é apenas o espelho do seu mundo interno, tudo muda. Você para de lutar contra as circunstâncias e começa a moldá-las. A realidade deixa de ser um campo de batalha e se torna uma tela em branco. E o pincel está nas suas mãos. Cada pensamento é uma pincelada. Cada emoção, uma cor. Cada ação, uma assinatura do seu destino. Napoleon Hill via essa verdade como a mais sagrada de todas. O homem se torna aquilo que pensa, sente e acredita de forma constante. O poder está na constância. Não é o pensamento isolado que muda a vida. É o pensamento disciplinado, repetido, impregnado de fé. A mente precisa ser treinada como um músculo. E assim como na academia, não há resultados sem repetição, sem dor, sem esforço. A disciplina mental é o ponto de inflexão entre a intenção e a realização.
É acordar todos os dias e alimentar sua mente com o que deseja, não com o que teme. É dizer eu posso quando o mundo grita, você não vai conseguir. É persistir na visão quando tudo à sua volta parece ruir. Essa força não é natural, é cultivada. É o fruto de um compromisso com o propósito. Thomas Edison não acordava esperando que a inspiração o encontrasse. Ele acordava para trabalhar até que a inspiração não tivesse escolha senão aparecer. Henry Ford não construiu a maior indústria do mundo porque era mais inteligente. Ele simplesmente recusou-se a duvidar. Quando seus engenheiros diziam, é impossível, ele respondia, continuem tentando até que seja possível. Essa é a diferença entre quem sonha e quem realiza. E aqui está algo que Napoleon Hill repetia com intensidade. O sucesso vem para aqueles que estão conscientes de seu poder. Você já parou para pensar o que isso significa? A maioria das pessoas vive inconsciente, repetem padrões, seguem rotas alheias, buscam aprovação, se moldam para caber nos moldes dos outros, que ao fazer isso traem o seu próprio gênio. Cada ser humano nasce com um dom, um potencial único, uma centelha divina. Mas para despertar esse dom, é preciso coragem para se destacar, para pensar diferente, para enfrentar a solidão que a grandeza exige. A multidão teme a diferença. Os visionários a abraçam, porque sabem que o isolamento não é solidão, é incubação. É no silêncio que as maiores ideias nascem. Carnegie, Edison, Lincoln, Ford, todos eles entenderam algo fundamental. O ambiente molda o destino. Por isso Hill dizia, cuidado com quem você compartilha seus sonhos, porque as palavras têm poder. Uma mente negativa é como um vírus. Ela infecta a fé, contamina a visão, paralisa o propósito. Por isso, cercar-se de mentes elevadas é mais do que um conselho, é uma lei da ascensão. Você precisa de aliados, não de espectadores, de pessoas que acreditam na sua visão mesmo quando ela ainda é invisível. Esse é o princípio do Mastermind. A união de mentes em harmonia, criando uma inteligência coletiva maior que qualquer indivíduo isolado. Quando duas ou mais pessoas se unem com um propósito comum, o poder que surge transcende a lógica. É como se o universo amplificasse a frequência delas. Mas há um segredo aqui. O Mastermind começa dentro de você. Antes de se unir a outros, você precisa se alinhar consigo mesmo. Sua mente consciente e seu subconsciente devem falar a mesma língua. Não adianta repetir afirmações positivas se, no fundo, você duvida. A crença deve ser total. O subconsciente não obedece palavras. Ele obedece convicção. Por isso Hill insistia tanto na visualização, na emoção, na repetição. Quando você imagina algo com emoção real, o cérebro não distingue entre o que é vivido e o que é imaginado. Ele começa a agir como se já fosse verdade. E é assim que a realidade começa a mudar. Você não força o mundo externo. Você o atrai, o modela, o dobra a sua fé. Mas há um preço para isso: autodomínio. A mente indisciplinada é como um cavalo selvagem, cheia de energia, mas incapaz de chegar a lugar algum. O homem que domina seus pensamentos, porém, torna-se imparável. Hill dizia que o fracasso mais comum é a incapacidade de controlar a própria atenção. Vivemos em uma era em que a distração é a nova pobreza. Quem não controla o foco é controlado. E foco não é rigidez, é presença. É escolher a cada instante o que merece sua energia. É dizer não a tudo que não alimenta seu propósito. É entender que tempo é vida, e desperdiçá-lo é suicídio lento. Aquele que foca com intensidade, cria com velocidade. Mas o foco precisa ser guiado por um ideal maior. Não basta querer sucesso, é preciso merecê-lo. E o merecimento vem do serviço, da contribuição, da gratidão. Hill afirmava que a gratidão é a chave que abre todas as portas, porque ela muda a vibração da mente. O ingrato vive na escassez, o grato vive na abundância, mesmo antes de tê-la. Quando você é grato pelo que ainda está vindo, o universo entende que você já está pronto para receber. Isso não é superstição, é sintonia. O homem que reclama se afasta das bênçãos. O homem que agradece atrai mais motivos para agradecer. A gratidão é a linguagem dos que confiam. E confiança não significa ausência de medo, significa agir apesar dele. Edison tinha medo de falhar. Ford tinha medo de falir. Carnegie temia ser esquecido. Mas nenhum deles deixou o medo guiá-los. O medo é apenas um sinal. Está te mostrando onde está o crescimento. Se há medo, há potencial. Se há desconforto, há expansão.
Hill acreditava que o homem que enfrenta seus medos se torna invencível, porque o medo perde o poder quando é encarado de frente. A coragem não é a ausência de pavor, é o domínio sobre ele. É olhar para o abismo e dizer, eu vou mesmo assim. Mas o que alimenta essa coragem? A visão. A clareza de saber para onde está indo. Quando sua visão é forte o bastante, nenhuma tempestade te faz recuar. É o que fez Lincoln suportar derrotas políticas, tragédias pessoais e, ainda assim, liderar uma nação dividida. Sua visão era maior que a dor. E talvez seja isso o que o mundo mais precise hoje. Homens e mulheres com visão. Pessoas que enxerguem além do imediato, além do lucro, além da aprovação. Que entendam que enriquecer é apenas consequência de enriquecer os outros, de gerar valor, inspiração, transformação. Hill via o dinheiro não como o fim, mas como um espelho. Ele reflete o quanto você serviu. Se você quer mais, seja mais. Cresça em valor, em conhecimento, em caráter. A riqueza não é um prêmio, é uma resposta. O universo não entrega grandes fortunas a mentes pequenas. Ele espera maturidade, visão, propósito. E isso exige tempo. Exige paciência. Exige persistência inabalável. É a lei da semeadura. Você planta hoje, rega amanhã e colhe quando estiver pronto. O problema é que muitos querem colher no mesmo dia em que plantaram. Querem o resultado sem o processo. Querem o sucesso sem o sacrifício. Mas não há atalhos para a grandeza. O preço é alto porque a recompensa é eterna. Cada obstáculo é uma iniciação. Cada fracasso um mestre disfarçado. Hill dizia, em cada adversidade há a semente de um benefício equivalente. E é verdade. A vida não te pune, te prepara. Se algo está difícil é porque você está sendo lapidado. As forças do destino estão te moldando para suportar a grandeza que você pediu. Você acha que quer sucesso, mas o que o universo quer é que você se torne digno dele. Então pare de fugir da dor. Abrace-a, porque é ela que te fortalece, que te refina, que te transforma no tipo de pessoa capaz de sustentar o que deseja. A borboleta precisa da luta para nascer. O diamante precisa da pressão para brilhar. Você precisa da adversidade para despertar. E quando o despertar vem, tudo muda. Você percebe que não há inimigos externos, apenas mestres disfarçados. Cada perda te ensina desapego. Cada fracasso, humildade. Cada crítica, foco. Cada traição, discernimento. A vida é um campo de treinamento espiritual. E o sucesso é apenas a graduação final. E então, chega o momento em que você para de correr atrás do sucesso. E o sucesso começa a correr atrás de você. Porque quando a mente está alinhada, o coração está firme e o propósito é claro. Tudo o que antes parecia luta se transforma em fluxo. As portas se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se encaixam. E o que antes era esforço, agora é expressão. Esse é o estado que Napoleon Hill chamava de harmonia mental com a abundância universal. É quando você entende que o universo nunca esteve contra você. Apenas esperava que você se tornasse compatível com o que pedia. E compatibilidade se constrói. Não com pressa, mas com presença. Não com desespero, mas com decisão. Você não precisa ser perfeito para prosperar. Precisa ser comprometido. Precisa decidir que não vai mais recuar. Precisa acreditar que cada passo, por menor que seja, é um avanço. O poder que move montanhas é o mesmo que move uma única pedra. A diferença está na constância. Hill dizia que o homem verdadeiramente rico é aquele que aprendeu a pensar com propósito, porque a mente sem direção é um inimigo mortal. Mas a mente guiada por um propósito ardente é um exército imbatível. E é nesse ponto que a vida começa a mudar. Não quando o dinheiro chega, mas quando o medo vai embora. Quando você se recusa a ser dominado por ele. Quando você olha para o futuro e diz, eu não sei como, mas sei que vou. Esse é o tipo de fé que cria. A fé ativa, vibrante que move a realidade. A fé que fez homens simples erguerem impérios. A fé que fez Edison acender o mundo. Ford reinventar o transporte. Disney dar forma à imaginação. Nenhum deles esperou pelas condições perfeitas. Eles criaram as condições. E é isso que Hill queria dizer. Não espere o tempo certo. Faça o tempo certo. Mas há algo mais profundo ainda. Algo que vai além do sucesso. É o entendimento de que o verdadeiro objetivo não é apenas enriquecer a vida material, mas expandir a consciência. Porque a mente que domina o próprio pensamento já é livre.
E a liberdade é a forma mais elevada de riqueza. Quando você chega a esse ponto, o medo da perda desaparece. Você entende que pode começar do zero quantas vezes for preciso, porque o tesouro não está nas coisas. Está em quem você se tornou. Você não é o que possui, é o que cria. Você não é o que alcançou, é o que aprendeu a ser. E então você começa a ver o mundo de outra forma. As pessoas que antes te ofendiam agora te ensinam. Os obstáculos que antes te frustravam agora te fortalecem. A vida que antes parecia injusta, revela-se como uma aliada implacável. Dura, sim, mas justa. Ela devolve exatamente o que você emana. A mente grata vive em abundância. A mente disciplinada vive em progresso. A mente corajosa vive em liberdade. E essas três formam o tripé da realização. Gratidão te mantém no presente. Disciplina te move para o futuro. Coragem te liberta do passado. Quando essas forças se alinham, o destino não é mais um mistério, é uma escolha. Napoleon Hill dizia que o homem é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. Palavras antigas, mas eternas. Porque enquanto muitos esperam que o mundo mude, poucos percebem que o mundo muda quando eles mudam. A transformação não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. E se há algo que este princípio, o mais importante de todos, nos ensina, é que a mente é o berço da realidade. Domine seus pensamentos e você dominará o mundo. Direcione sua atenção e o universo responderá. Decida quem você será, e o destino obedecerá. Feche os olhos agora e imagine-se no auge da sua capacidade. Não o que os outros esperam, mas o que você sabe que nasceu para ser. Veja-se ali, confiante, em paz, vitorioso. Sinta o peso da jornada, o suor, as quedas, as lições. Perceba que tudo valeu a pena, porque cada dor te empurrou para frente, cada desafio te lapidou, cada fracasso te ensinou o caminho. Você não está competindo com ninguém, está cumprindo um design divino, uma missão pessoal. E quanto mais fiel for a ela, mais o universo conspirará a seu favor. Hill sabia disso, por isso ele estudou, escreveu, ensinou. Ele acreditava que a mente humana era a ponte entre o invisível e o visível, entre o sonho e a matéria. Então lembre-se, você não é um prisioneiro das circunstâncias. Você é o arquiteto delas. Você não é um refém do passado. É o autor do futuro. E o futuro começa agora, no próximo pensamento que você escolher ter. O mundo pertence aos que acreditam o suficiente para agir, aos que ousam transformar pensamento em ação, medo em coragem, dúvida em fé, aos que entendem que a riqueza não é um destino, é um estado de consciência. O princípio mais importante de pense e enriqueça é este. Tudo o que você busca já está dentro de você. A mente é o ouro, o pensamento é a ferramenta, a fé é o fogo, e o trabalho disciplinado é o martelo que molda o invisível em forma. Não espere permissão, não espere as condições perfeitas, não espere ser reconhecido. Faça o que precisa ser feito, e o universo o reconhecerá, porque a vida sempre recompensa a coragem de quem decide. Então vá. Decida pensar grande. Decida agir com fé. Decida acreditar quando for mais difícil. Decida permanecer quando todos desistirem. Decida continuar, porque no fim, a vitória pertence a quem nunca recua. E quando esse momento chegar, quando você olhar para trás e perceber o quanto cresceu, o quanto superou, o quanto criou, vai entender. A verdadeira riqueza nunca foi o dinheiro, a fama ou o poder. A verdadeira riqueza foi ter se tornado alguém capaz de transformar pensamento em realidade. Esse é o legado de Napoleon Hill. E essa é a sua herança. Agora vá e pense. Mas pense com propósito, com paixão, com fé inabalável. Porque o universo está esperando o som do seu pensamento para começar a se mover.